Se você está hoje na internet, provavelmente não deve ser uma surpresa quando você vê marcas como Netflix, Duolingo e Burger King respondendo, seus seguidores e audiência de maneira super sarcástica nas redes sociais. Então, já é bem normal a Netflix, por exemplo, ser chamada para vários dates num sábado à noite e a marca responder de forma super bem-humorada que está esperando a pessoa no sofá. E é claro que, como essas marcas têm grandes mentes pensantes por trás delas, isso não é por acaso. Elas fazem isso estrategicamente e utilizam um elemento do posicionamento de marca que chamamos de tom de voz. E no episódio de hoje, a gente vai mergulhar nas profundezas de como as marcas se comunicam e também falar muito sobre o tom de voz, porque muitas das vezes ele é o mais subestimado dos elementos do posicionamento. A gente vai aprender aqui como utilizar a comunicação ou a linguagem para criar realmente conexões profundas com a sua audiência. Bora lá? Mas primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o tom de voz. Como explicado já muitas vezes, toda marca ela tem uma personalidade. Como eu, como você, todos nós temos nossas personalidades, nosso jeitinho de ser. O tom de voz nada mais é do que como essa personalidade da sua marca se expressa, se comunica, o jeito que a sua marca fala com a sua audiência, com o seu público. Então, o tom de voz é uma das peças do posicionamento que, se for feita de maneira única, tem grandes chances de te diferenciar dentro do mercado. Então, quando eu falo, sabe aquela plataforma de idiomas que é bem sarcástica e irônica? Obviamente, vocês vão lembrar do Duolingo. Porque o tom de voz dele é tão impressionante, é tão único, que todo mundo lembra da marca por ser mais irônica e sarcástica. E é o mesmo jeito das pessoas se comunicarem. Então, quando você vai contar uma piada, você usa um tom de voz mais engraçado, mais animado. É diferentemente de quando você vai, por exemplo, contar uma história de terror. Então, as marcas, elas oscilam, no tom de voz ali para gerar e para colocar, dentro do seu digital uma comunicação mais efetiva, que gere mais conexões com o seu público ou sua audiência. E aí que eu te convido a um exercício. Quando você sentar numa roda de amigos, perceba qual o tom de voz de cada amigo seu. Então, existem aqueles amigos que falam mais acelerado, mais rápido, mais entusiasmado, já aqueles amigos que existem mais pausas, assim, que eles falam mais lento, com volume mais baixo, Tem vários tipos de tons de voz diferentes que as pessoas do mundo inteiro têm. E é exatamente isso que a gente vai colocar dentro do mundo das marcas. É criar um jeitinho para a sua marca se comunicar, para ela se diferenciar de todo o mercado. Ou seja, assim como cada pessoa tem a sua personalidade e o seu tom de voz, as marcas também vão ter. Tá, mas por que eu preciso definir um tom de voz para minha marca? Simples, porque o tom de voz te permite gerar conexão emocional com a sua audiência. E isso, consequentemente, pode virar um relacionamento duradouro e a longo prazo. Então, quando a sua marca encontra o tom de voz certo para ela, é impressionante o efeito, que essa simples peça do quebra-cabeça do posicionamento pode gerar de resultado. Como eu falei lá no início, a gente tem as marcas, por exemplo, a Netflix, a Duolingo, a Burger King, que elas são bem engraçadonas, assim, lá nos tweets, elas falam muitas coisas irônicas, realmente para as pessoas rirem, Mas a gente tem que tirar da cabeça de que só marcas engraçadas e irônicas e sarcásticas vão gerar um buzz, vão se destacar frente ao mercado. Na verdade, não, porque, assim, grande parte das marcas, elas não fazem sentido, por conta da personalidade da marca, adicionar um tom de voz engraçadão e irônico e que vai fazer as pessoas rirem. Óbvio que isso está muito em alta hoje, mas não é bom seguir uma tendência, A gente quer se diferenciar e fazer o que faz sentido com a sua marca, com a sua personalidade e também, falando aqui diretamente com pessoas, que têm os seus próprios negócios, com o que você consegue fazer. Porque imagina, você é uma pessoa super séria, nunca faz piada. E se você adiciona na sua marca um tom de voz super divertido e brincalhão,
pode ser que isso gere um conflito de início. Então é importante também alinhar o que você consegue fazer de tom de voz com o da sua marca. E aí eu vou trazer um exemplo aqui que foge muito desses padrões de brincalhão, de irônico e que também faz muito sentido, gera buzz, as pessoas se identificam, se conectam, que é o caso da Nike. A Nike, ela tem um tom de voz super inspiracional, motivacional, né? Então você vê ali as publicidades da Nike, né? Te tiram até uma certa lágrima, assim, porque são muito motivacionais, mostram superação, né? Então, como o exemplo da Nike, né, está aí no mundo para te mostrar que realmente você não precisa ter um tom de voz super brincalhão e irônico, porque existem outros meios, existem outras formas de você se destacar pelo seu tom de voz, que não necessariamente seja utilizar algo só porque tá na moda, só porque é tendência. Assim como a Apple também, né? Que o tom de voz dela é super minimalista e sofisticado. Então ela utiliza nas publicidades isso, na comunicação com o cliente, e isso também é um marco muito grande, né, dessa marca. Bom, e aí a gente começa a entrar no primeiro passo que você precisa saber para começar a definir o seu tom de voz, que são os 4 pilares do tom de voz. Então vou começar explicando o pilar do humor. O humor, ele vai ter 2 extremos, né? O extremo máximo, que é o engraçado, e o extremo mínimo, que é o sério. Então, se você gostar, né, e também fazer sentido com a sua personalidade de marca, você ter um humor mais engraçadão, você posiciona a sua marca dentro do engraçado. Se você já faz sentido ter uma comunicação mais séria, você se posiciona como sendo sério. Então, como exemplo, né, de marcas que tem o tom de voz mais engraçadão, a gente pode citar a Duolingo, né, porque realmente é muito irônico os tweets, né, os posts, eles sempre utilizam memes, então a Duolingo é um exemplo. E também, como sério, a gente pode citar as marcas de canais assim de comunicação jornalístico, como a CNN, né? Não tem como fazer piada toda hora, né? E tudo mais, então ela se posiciona no extremo do sério. O segundo pilar do tom de voz é se você vai ser uma marca com tom de voz mais entusiasmado ou mais prático. Então, você coloca, né, onde a sua marca ali faria mais sentido ela estar. Tem o último pilar, que é o pilar da formalidade, ou seja, definir se a sua marca ela vai ser mais formal, ela vai ter uma comunicação mais dentro assim das normas, né, ortográficas, não pode errar, não pode usar siglas, não pode usar abreviações, ou se ela vai ser mais casual, assim, conversando no dia a dia como se fosse um amigo. Eu sempre gosto de falar para todo mundo que vai começar a criar o seu tom de voz de marca, que é sempre importante você definir os sentimentos que você quer gerar com aquela sua marca. Então, por exemplo, na Usari, que é a minha marca, eu sempre pensei em 3 sentimentos que eu queria gerar. Transformação, liberdade e empoderamento. Então, é sempre bom, né, quando você for definir a sua personalidade, seu tom de voz, você definir esses 3 sentimentos que você quer gerar no seu público através da sua marca. E a partir desses 3 sentimentos, você começa a pensar, tá, eu quero gerar esses sentimentos. Qual tom de voz eu preciso utilizar? Quais as características da minha linguagem, da minha comunicação eu vou precisar inserir no meu digital para eu conseguir passar essa sensação, passar esses sentimentos para minha audiência. Então, depois que você posicionar, né, o seu tom de voz naqueles 4 pilares, agora tá na hora de realmente pensar qual sentimento você quer gerar na sua audiência e ver se isso tá alinhado com o seu posicionamento lá dos 4 pilares, né? Se ele tá mais pro engraçado, mais pro formal, mais pro convencional. Então, tá na hora, né, de juntar essas 2 etapas e identificar se tudo está alinhado. Então, por exemplo, se o sentimento primordial que você quer passar com a sua marca seja confiança, o seu tom de voz, ele precisa ser informativo, confiante, direto. Essas são algumas das características, por exemplo, que o seu tom de voz vai ser. Pessoal, e para ajudar nessa etapa, que eu sei que é uma etapa bastante difícil, assim, até os sentimentos é uma etapa mais tranquila, mas aí quando você vai pensar em características do seu tom de voz, pode ficar um pouco difícil. Então, por isso eu vou deixar um documento aqui abaixo com, assim, alguns, né, tons de vozes muito bons que você pode utilizar. E aí, só para te dar uma inspiração, né, não precisa necessariamente ser eles,
mas vai te ajudar, vai te auxiliar, né, nessa jornada de descobrir o seu tom de voz. Voltando aqui para nossa explicação, então, depois de você definir os sentimentos e definir as 3 características do seu tom de voz, você vai agora tentar uniformizar. O que significa isso? Por exemplo, o Duolingo. Eu tenho certeza que existe mais 100 pessoas trabalhando no marketing deles. Mas, independente de quem assuma as redes sociais, eles vão se comunicar do mesmo jeito. E é em todas as redes sociais. Então, o terceiro passo, né, depois que você define, então a minha marca ela vai ser motivacional. Beleza, se a sua marca for motivacional, você tem que descrever, então, o que é motivacional para você. Porque o que é motivacional para você pode ser diferente do que é para mim. Então, toda plataforma que você tiver, todo canal de comunicação e toda pessoa que entrar na sua marca para se comunicar com alguém, ela precisa seguir as suas instruções do que é motivacional. Então, por exemplo, motivacional para mim é sempre começar a frase com algo inspirador. Então, por exemplo, quando um cliente vier no meu direct, eu sempre vou falar assim: oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Tô aqui para melhorar a sua experiência, você consegue, você é capaz, algo nesse sentido. E aí, você padronizando isso e passando para toda a sua equipe, vai facilitar e também para você mesmo, porque assim, não é interessante você ter no Instagram um tom de voz e aí mudar para o Twitter e ter um tom de voz totalmente diferente. Isso não faz sentido. Então, a gente quer aqui trazer coerência. Então, aquele cliente que você atende no seu direct, ele tem que ter a mesma experiência daquele cliente que comenta no seu post e você responde. Sempre o mesmo tom de voz. Faça o manual de comunicação da sua marca justamente para até facilitar, automatizar um pouco os processos, né? Para deixar tudo certo. Então, por exemplo, se uma pessoa entra em contato com você, qual que vai ser a mensagem padrão que você vai mandar? Se uma pessoa comenta num post seu, o que você vai falar? Outra coisa muito importante também no tom de voz é você definir as palavras de conexão da sua marca. O que é isso? São palavras-chave que você sempre vai usar. Então, por exemplo, eu sempre uso a palavra conexão. Então, essa é uma palavra-chave que eu sempre vou estar utilizando ali no meu tom de voz, porque como eu quero transformar as marcas, eu acredito que a transformação vem através da conexão, essa é uma palavra que eu sempre vou usar. Então, você sempre tem que pensar, beleza, o sentimento que eu vou gerar é esse, o meu tom de voz vai ser esse. Quais as palavras que eu posso utilizar sempre que vai ser um marco para minha marca? Como, por exemplo, o caso que a gente acabou de citar, que é o da Nike. Então, a Nike utiliza o slogan Just Do It, utiliza para todas as publicidades, porque é a frase, né, a frase de conexão, a frase-chave da marca. Então, tudo que você vê da Nike tem esse slogan, porque é uma palavra de conexão. Mas também poderia ser, por exemplo, você consegue, vamos, estou com você. Então, existem várias palavras que você consegue repetir, né, várias vezes com seus seguidores e com a sua audiência para gerar essa conexão. Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei. O primeiro passo é você ver onde o seu tom de voz está posicionado, seguindo aqueles 4 pilares que eu dei lá no início do nosso episódio. Depois, você vai ver quais os 3 sentimentos você quer gerar na sua audiência através da sua marca. Terceiro, você vai selecionar 3 características do documento que eu vou dar aqui abaixo para vocês, para identificar quais as 3 características do seu tom de voz para você conseguir passar os 3 sentimentos definidos anteriormente. A quarta coisa, crie um manual de tom de voz, de comunicação, ou seja, descreva exatamente como você identifica aquela característica. Então, se for motivacional, descreva o que é motivacional para você. Também escreva como é a forma ideal de atender um cliente no direct, de responder comentários, de falar nos stories. Defina tudo isso para que você tenha coerência e um padrão de comportamento. E por fim, defina as palavras de conexão ou palavras-chave que a sua marca vai ter. Então, se o seu tom de voz for para o lado motivacional, defina quais palavras de conexão você pode usar para passar essa sensação. E para finalizar, eu tenho 2 avisos. O primeiro é: ignore as tendências. Pessoal, tem já 1000 marcas falando do mesmo jeito, falando
com a mesma característica. Você tá buscando aqui a diferenciação. Então, se o brincalhão tá em alta, se o motivacional tá em alta, utilize o que faz sentido para sua marca e não para o mercado em si, o que tá bombando no mercado, o que gera buzz. Isso não faz sentido aqui pra gente. E o segundo aviso é que você precisa repetir isso 1000 vezes se for possível. Então, as palavras de conexão, o jeito que você fala, ele precisa ser coerente e ser repetitivo, porque as pessoas elas têm que lembrarem sempre quando vão falar de alguma marca, enfim, que você tem um tom de voz X. Ou se, por exemplo, se você é muito motivacional, quando a pessoa pensa em motivação, ela pensa na sua marca, porque a sua comunicação é daquele jeito. Bom, pessoal, e foi tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre tom de voz, subestimado tom de voz, né? Espero que vocês implementem isso na empresa de vocês e vejam a magia e a transformação acontecer. Você que ainda não segue a Ousare lá no Instagram, siga a gente, é @ousare_mkt. Lá a gente fala sobre personalidade de marca, tom de voz, tudo que a sua marca precisa para se diferenciar nesse mundão, a gente fala lá na Ousare. Então não tem como ficar de fora desse Instagram maravilhoso com dicas super úteis. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima!